Bom dia, primeiro ensino médio. Minha assistente aqui tá só fazendo gracinha para mim, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de transformações químicas e físicas. Então, transformações químicas são as transformações que a gente não consegue voltar ao estado inicial dela, né? Nós aparecem novas substâncias diferentes das iniciais. Então, exemplo, a combustão do papel, tá? E as transformações físicas ou fenômenos físicos são aqueles processos onde a gente consegue mudar só o estado físico dessa substância, não aparecem novas substâncias, nem deformam as anteriores. Então, o exemplo mais clássico é quando a gente vai pegar a água líquida e passando para a água sólida, né? O nosso famoso gelinho, ok? Nós temos aí esse exemplo. Aqui eu vou deixar um resumão para vocês sobre esse assunto, ok? E agora nós vamos falar sobre as mudanças de estado físico. Então, nós já sabemos várias coisas sobre as mudanças de estados físicos, todos os nomes, mas o que interessa muito para a gente nesse momento é saber quando que ocorre um processo endotérmico e quando que ocorre o processo exotérmico. Então, o processo exotérmico libera energia, tá? Então, um exemplo mais clássico que nós temos é quando nós vamos do estado líquido para o estado sólido, que é a solidificação. E quando nós vamos do estado líquido para o estado gasoso, por exemplo, o que acontece? Para que isso ocorra, é necessário um aumento de temperatura, né? Então, se eu aumento a temperatura, o que vai acontecer? Há uma absorção dessa energia e aí nós vamos ter os processos chamados de endotérmicos. Isso é muito importante que vocês saibam, ok? Resumão sobre essa parte. Então, lembrando, de sólido para gasoso, nós temos aí o processo endotérmico. De gasoso para sólido, nós temos o processo exotérmico. Então, nesse sentido, aumenta a temperatura, endotérmico. Nesse sentido, diminui a temperatura, exotérmico. Ok? Bom, e gráficos, né? Nós precisamos ter uma leitura gráfica da questão. E nós vamos falar muito temperatura de fusão, ponto de fusão, e isso é importantíssimo. Os dois gráficos que nós vamos estar falando aqui são de substâncias puras. Então, os patamares são bem definidos. Então, no primeiro gráfico, nós temos o gráfico do aquecimento, né? Que é esse gráfico. Observe que os patamares são bem definidos. Então, eu vou de sólido. Quando eu vou de sólido para líquido, eu vou ter a chamada temperatura de fusão. Depois eu vou ter só estado líquido. Depois eu vou ter de líquido para gasoso. Aí eu vou ter as primeiras gotículas, né, as primeiras frações gasosas. E aí eu vou ter a temperatura de ebulição, ok? No gráfico do lado, vocês têm também de uma substância pura, né? Observe que os patamares são bem definidos. Os patamares são justamente o quê? Quando eu falo de sólido, quando eu falo de líquido para gasoso, de sólido para líquido, isso são os patamares, né? Então a gente consegue ter isso bem definido. Quando é uma mistura, a gente tem praticamente tudo quase numa linha só, ok? Então, no processo de resfriamento, observe que os patamares vão descendo, né? E aí nós também temos o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ou temperatura de fusão e temperatura de ebulição, ok? Bom, visto isto, nós vamos para as atividades. É muito importante que vocês tenham esse hábito de fazer as anotações, tá certo? Fazerem as leituras e fazerem os exercícios. É uma situação que não está sendo fácil para nenhum de nós, nem da gente que está aqui, né, tendo que se adaptar com essa questão de videoaula, e nem para vocês que têm que se adaptar com as videoaulas, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção e ter uma dedicação um pouquinho maior, ok? Então, as atividades estão aqui. Beleza? Vou estar lendo para vocês, vocês vão acompanhando aí, né? Porque daí no áudio vocês conseguem ter a explicação melhor sobre isso. Então, leitura, livro-texto, página 9 a 16, que são as aulas 6 e 7 e as aulas 9 e 10. Vão grifar todas essas palavras que eu coloquei aí para vocês, tá?
Então, todas essas palavras vocês vão grifar no livro-texto, ok? Vocês vão responder Caderno do Aluno, página 224, exercício 1, página 230, exercício 1 e 3, página 231, exercícios 5 e 6. Vou repetir, né, que ficou meio gago. Página 224, exercício 1, página 230, exercício 1 e 3, página 231, exercício 5 e 6, ok? Beleza? Bom, e vão responder as TMs, página 226 e página 231, ok? No exercício 2, as palavras que vocês vão grifar no livro-texto são substância pura, mistura, mudança de estado, transformação química, endotérmico, exotérmico, condensação, grandeza e transformação física. Bom trabalho e que a gente tenha um excelente dia. Até a próxima. Tchau.